tratem isso aqui agora como uma reunião de trabalho, sabe, gente? Porque vai agregar muito para vocês, tá? Eu vou trazer muita coisa aqui que vai acelerar a vida de vocês no dia a dia. Então, utilize esse momento realmente para trazer, para escolher, aprender e, quem sabe, aplicar, né? Então, eu vou começar, para a gente não perder tempo, porque eu tenho muito slide para passar. Primeiro, assim, quem não me conhece, né, deixa eu dar minhas credenciais. Tá cortando isso? Tá cortando para todo mundo também, não? Tá legal? Não, para mim tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Ixi. Ó, tem gente que tá falando que tá bom, tem gente que tá falando que tá ruim. Olha, se tem gente que tá falando que tá bom, é porque deve ser alguma coisa na ponta aí de vocês, né? De que não deve estar muito legal, não. Eu isso também acho que sim, tá? Então, gente, esse aqui sou eu, né? Eu ajudo profissionais de T&D a ter mais resultados de treinamento e desenvolvimento, né? E bato muito nessa questão de indicadores para a área, porque sem indicadores a gente não consegue comprovar resultados, se a gente não conseguir comprovar resultados, a gente não é reconhecido, né? Então, a gente tem que tentar comprovar resultados de treinamentos, tá? Me segue lá no LinkedIn, né, no Instagram, gente, tá aí os QR Codes, quem quiser seguir, eu estou toda hora postando conteúdo novo lá, né, tem bastante trazer material de relevância e qualidade para vocês, não é feito por IA, tá, feito na minha cabeça. Então, eu acho que isso já é um ponto que faz muito sentido, tá? Gente, vamos começar, né, antes de entrar um pouquinho mais no assunto, né, como eu foco muito nessa área de treinamento e desenvolvimento, gente, se vocês estão estruturando uma universidade corporativa, se vocês querem melhorar a experiência de resultados da sua área, ou se você quer aumentar a produtividade do time de TD, me chama no LinkedIn, me chama no Instagram, vem conversar comigo. Eu adoro conversar, adoro bater papo. E bate papo descontraído mesmo, marcar uma conversa, né? Quem sabe eu consigo ajudar de qualquer forma, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Legal, Flaviana. Seja bem-vinda, tá bom? Então, agora vamos efetivamente começar a live, né? E esse é o principal mote do nosso encontro de hoje, né? Essa dificuldade de nós, área de TI, de analisar resultados da Universidade Corporativa Digital, da plataforma de capacitação que a gente tem hoje, do nosso ambiente e capacita os colaboradores, né? Mas a gente tem muita dificuldade de analisar resultados, né? E eu converso com muitos gestores de treinamento e desenvolvimento, coordenadores, analistas, e esse é uma dor geral, né? E aí, eu vou trazer aqui para vocês, né, que quando a gente fala em indicadores, eu gosto de separar eles em duas frentes, tá? Para mim, parou o teu áudio, Gustavo. Mutou teu microfone. Do nada mutou, que estranho. Voltou agora, né? Então tá. Eu tenho dois indicadores que eu gosto de comentar bastante, que a área de T&D tenta monitorar, né? Indicadores de efetividade, que é o fundamental para você conseguir metrificar numa área de T&D, onde você tem o domínio das coisas. E a gente também tem indicadores de resultado, que aí sim é quando a gente quer olhar para o que aquela ação de treinamento gerou na ponta, né? Ela aumentou a produtividade, ela reduziu custos, o que foi alterado pela ação de treinamento. Então, esses são os dois grandes grupos de indicadores que eu trago quando eu falo de treinamento e desenvolvimento. E hoje, gente, a gente vai falar principalmente do que é relacionado à efetividade, tá? O que é efetividade? É o que a gente consegue controlar. São indicadores que a nossa área de T&D meio que tem a obrigação de controlar, né? Porque isso aqui está no nosso domínio. O uso de resultado é um pouquinho mais complicado, porque depende de fatores externos, né? Depende de outras áreas, de outros indicadores de outros setores, que às vezes a gente não consegue identificar. Mas esse aqui de efetividade a gente tem condições de conseguir medir, tá bom? E o meu webinar hoje, ele vai ser todo voltado para esses indicadores de efetividade, tá bom? Vamos lá. Uma coisa que eu gosto de trazer bastante, eu acho que você já deve ter visto esse slide em algum momento, né? Mas se o time de T&D não consegue saber a efetividade da sua universidade corporativa, aí sim que ele não vai conseguir comprovar o resultado de capacitação.
tá? Então, o mínimo a gente tem que controlar, a gente tem que mensurar, que é a parte da efetividade dos nossos ambientes de ensino e os resultados de aprendizagem das pessoas que estão realizando aqueles treinamentos, tá? Então, isso aqui, para mim, é fundamental, faz total sentido. A gente tem que saber fazer o nosso dever de casa para depois conseguir medir um pouco mais que isso. Tá bom, gente? Tá tudo bem até aqui? Estão escutando bem? Vocês concordam ou não? Tá fazendo sentido? Beleza, pessoal. Beleza. Pô, tô bem animado, cara. Tem bastante coisa para dizer para vocês. Vão gostar bastante. Vamos lá. Aí é uma perguntinha que eu quero fazer para vocês. Fiquem super à vontade, tá? Quem quiser abrir o microfone e falar, acho que agora é o momento. Então, quem não quiser falar, não tem problema nenhum, né? Mas quem daqui consegue medir os seus indicadores meio, né? Que são os indicadores que a área controla. Alguém quer dar algum depoimento? Não? Eu detesto fazer pergunta, porque às vezes eu acho que ninguém vai falar nada, sabe? Eu já me perguntei várias vezes se eu deveria colocar slides com perguntas. Quer falar, Douglas? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Sim, aqui na companhia a gente mede e controla alguns indicadores, por óbvio, os de reação e aprendizado de cada uma das capacidades. Perfeito, cara. Né? Mas voltando um pouquinho no teu slide anterior, da efetividade do resultado ali, a gente percebe uma dificuldade enorme de medir quando os treinamentos são comportamentais. E quando os treinamentos são capacitações técnicas, eu facilmente consigo medir o tempo que o volume de erros que eu tinha antes e tenho depois daquela capacitação, o tempo para executar determinada tarefa. Então, quando o tema da capacitação é efetivamente técnico, a medição fica fácil. Exato. O problema é quando a gente vai para a parte comportamental, né? Aí sim, você medir o quanto isso deu de resultado, que é uma das dores que a gente sente aqui dentro. Mas nessa pergunta que você está aqui, a gente tem uma universidade e a gente controla, sim, os indicadores, volume, quantas pessoas, nível de aprovação do conteúdo, a aprovação do conteúdo, enfim. Que bom. É difícil, sim, Douglas, quando a parte é mais soft skill, para a gente conseguir medir, né? É complicado. Uma das formas que eu vejo que muitas empresas fazem é fazer uma entrevista, né, com o líder dessa pessoa, ou com alguém que está diretamente ligado a ela, para ver se realmente aquele comportamento que foi treinado, foi desenvolvido, se teve alguma mudança, né, através de uma entrevista mais subjetiva, né, não de perguntas, né, mas realmente conversar com as pessoas pode ajudar um pouquinho, mas é bem difícil, tá? É bem complicado mesmo. Quando a capacitação ela está relacionada, vou dar dois exemplos aqui muito simples. Nós temos um alto índice de turnover numa determinada área e a gente investe em capacitação naquela área, principalmente para a liderança, por exemplo, na operação. Minha operação tem alto índice de turnover, então eu chamo gestores e trabalho um conteúdo de liderança para ver se eu consigo, eu meço o turnover antes, meço o turnover depois e já consigo ver se aquilo efetivamente deu resultado ou não. Então, mesmo sendo teoricamente algo comportamental, né, a gente ainda tem como sair ali e buscar algum tipo de resultado, né? É verdade, é verdade. Gisele, quer complementar? Oi, boa tarde, pessoal. Gostaria de complementar que eu acho interessante para indicadores de resultado aí voltados para treinamento de comportamento, né, comportamental. É interessante a gente olhar para a dor, né? O que está provocando essa dor aí, essa necessidade do treinamento. O Douglas falou uma coisa interessante, a gente pode usar o turnover. A gente tem um exemplo aqui de uma área que tinha um turnover alto, mas não necessariamente era relacionado à liderança, né? E aí a gente precisa olhar qual é a dor do negócio, né? Qual é a dor daquela área. Se é uma questão de liderança, isso vai apontar para uma necessidade de desenvolvimento comportamental e a gente vai poder usar o indicador do turnover. Se não for, a gente não vai poder usar esse indicador, né? Então, a gente precisa olhar qual é a dor e tentar extrair da dor um indicador numérico, né? Quantitativo e não só qualitativo. Acho que a entrevista é legal também. Uma avaliação de desempenho, né? Baseada em comportamentos também pode ser um dado interessante, mas a gente, às vezes, acaba focando muito na subjetividade do comportamento e esquece que a gente tem ferramentas que vão trazer
um aspecto quantitativo para isso, para a gente conseguir avaliar esse resultado. Perfeito. É fazer um bom LNT, né? Um bom levantamento da necessidade de treinamento antes, tentar metrificar qual é a mudança de comportamento, a habilidade de atitude que a gente quer ver, conseguir medir isso antes, depois, cruzar essas coisas. É isso aí o que faz total sentido. Obrigado pela contribuição. Eu vou botar esse webinar trazendo um pouquinho o modelo de Kirkpatrick, tá? Para que a gente possa fazer uma correlação deles com análise de resultados, tá bom, gente? Alguém aqui conhece o modelo ou não? Já ouviu falar? Uhum. Ah, então tá. Alguém que não conhece? Eu trouxe bem um resumão dele ali, tá? Bem high level, assim, né? Que a gente tem 4 grandes verticais ali desse modelo, né? A avaliação de reação, né? Que é para acontecer após a ação de treinamento, para você ver se a sala de aula estava ok, se tinha coffee break no presencial, né? No digital, já quando termina o curso digital, ele responde algumas perguntinhas para saber se o curso foi efetivo, se fez resultado para ele, então a gente tem esse indicador. Depois a gente tem a aprendizagem, né, se de fato ele absorveu o conteúdo ao ponto de, quando eu fizer perguntas para ele responder sobre esse conteúdo e acertar as perguntas, então essa é a avaliação de aprendizagem. Já a aplicabilidade é ele colocar a mão na massa e realmente aplicar o que ele aprendeu, né, que é um indicador mais difícil de medir, porque esse de aplicabilidade tem que ter muita relação com alguma ferramenta externa ou com algum olhar em cima do comportamento que vai mudar. E o último é o resultado, né, que é realmente essa mudança trouxe retorno e qual foi o retorno que teve, né? Então, o Patrick, ele traz essas 4 grandes vertentes ali. E eu estou trazendo isso aqui, né, para casar com o panorama de treinamento e desenvolvimento no Brasil, dos indicadores do panorama da BTD. E aí eu vou fazer uma correlação disso com vocês, para a gente poder começar. Seria o quê, né? Isso aqui são números reais, tá? Do panorama de treinamento no Brasil. 71% das empresas medem reação. Que é o seguinte, ver se realmente a sala estava ok, o copo estava bom, ou quando ele terminou o treinamento digital, algumas perguntinhas para saber se o conteúdo é relevante, ou etc e tal. 35% só medem a aprendizagem, tá? Então, faz perguntas para eles frente aos conteúdos que são passados, sejam presenciais ou digitais. 22% só medem a aplicabilidade, ele está aplicando, se ele está aprendendo. E 9% medem impacto para o negócio e apenas 2% medem retorno sobre investimento em ação de treinamento. Então, são números muito baixos ali, a gente vai descendo cada vez ficando mais difícil, tá? E aí, quando eu fiz aquela questão de indicadores meio e fim, esses 2 primeiros ali, o nível 1 e o nível 2, que é reação e aprendizagem, são aqueles indicadores que eu comentei que é meios que a área de T&D tem que controlar, né? Agora, indicadores de aplicabilidade, de resultados com impacto para o negócio ou de ROI de T&D, são indicadores que não dependem só da área de T&D, tem que ter correlação com as outras áreas. Então, eu chamo os 2 de cima de meios e os 3 de baixo de fim, tá? E aí, gente, né, reforçando, esses 2 primeiros a gente tem que medir, né? Eu já conheço muitas pessoas de T&D e áreas de treinamento e desenvolvimento que nem quiz de aprendizagem fazem com as pessoas dos treinamentos digitais, né? Então, nem consegue medir se teve realmente avaliação de aprendizagem, eles não fazem, né? E, poxa, é o mínimo que a gente tem que fazer. Nossos treinamentos têm que ter perguntas, tem que ter quizzes, tem que validar a aprendizagem, tá? E eu vou focar muito o meu webinar de hoje nos 2 primeiros pontos, que são pontos que a gente controla, tá bom? Vou continuar aqui, né? Não adianta também a gente medir as coisas se a gente consegue analisar. Porque uma coisa é vocês terem dados, outra coisa é vocês transformarem esses dados em informação para tomar decisão, tá? A gente, às vezes, tem uma solução de educação que tem um analytics, que gera relatório, mas a gente é muito baixo nível, faz análises pontuais em cima de tudo isso. Só que, gente, agora ia dar para fazer muita coisa, eu vou mostrar para vocês ali como é que a gente usa essa inteligência artificial a nosso favor, tá? Na parte de análise de resultados de treinamento e desenvolvimento, tá bom? E aí, né, para complementar e fechar essa parte inicial, a área de T&D tem uma universidade corporativa, seja ela digital ou não,
mas tem dificuldade em analisar resultados. E a gente quer trazer para vocês um panorama um pouco diferente. E, pessoal, esse webinar, para mim, foi um divisor de águas, tá? Eu acho que eu tô umas 3 semanas trabalhando nele, e eu testei muita coisa. E eu vi que estava fazendo muita coisa no manual. Dá para automatizar e fica muito bom. Fica muito bom. Eu quero trazer essa visão para vocês hoje, né? Espero que vocês também levem isso aí para a empresa de vocês, tá? Então vamos lá, gente. E aí, o que acontece, né? É difícil a área de treinamento e desenvolvimento tirar um relatório com o filtro que deseja fazer, da análise do resultado que ele quer fazer. É difícil ter uma visão específica para análise, sempre os relatórios que a Universidade Corporativa tem não são suficientes para a gente, falta alguma informação, falta alguma coisa. Ou seja, a nossa área de TD perde muito tempo em analisar resultados de ação de educação, tá? Vocês concordam com isso aqui, gente? Ou sou eu que estou viajando na maionese? Faz sentido, pessoal? Alguém quer fazer um depoimento sem chorar, né? De quão difícil é, às vezes, não? Eu detesto fazer essas perguntas porque ninguém responde. Eu não vou mais fazer essas perguntas para vocês. Vocês vão abrir o microfone e fingir para eu falar. Mas eu sei que é muito difícil, tá, gente? Brincadeiras à parte, eu converso com muitos gestores de treinamento e desenvolvimento e todos falam a mesma coisa. A gente tem muita dificuldade em analisar resultado e os relatórios que a gente tem não são suficientes e a gente não consegue tirar insights disso. Por isso, essa live de hoje é para combater isso, tá bom? Né, então, né, se isso já aconteceu com vocês, de precisar de uma informação de treinamento e desenvolvimento e não sabe de onde tirar, não consegue tirar, relatório não gera, não? Aconteceu? Né? Acontece pra caramba, né? E, gente, eu vou maluquice que eu vou trazer aqui hoje, assim. Eu não tinha essa visão dessa capacidade computacional que a gente tem agora com essas IAs, tá? Eu vou fazer para vocês demonstrar na prática, com os seus videozinhos para mostrar tudo isso, tá bom? Mas tem uma coisa importante, né, antes da gente começar. Se não tiver dados, nem com reza brava a gente resolve isso aí, tá? Eu tenho que ter dado para transformar a informação. Se vocês não têm nenhum indicador de treinamento e desenvolvimento, né, ou nenhuma, eu diria, nenhum lugar que controle as ações de T&D para gerar números, para que a gente possa analisar esses números, esquece, né, gente? Tem que ter dados. Se não tiver dados, a gente não consegue fazer análise, tá bom? Por isso, é tão importante a gente ter o LNT antes lá, fazer um bom diagnóstico, mapear o que tem que mapear, criar ação de treinamento, fazer monitoramento se as pessoas estão fazendo ou não aquela ação de treinamento, tirar relatório disso, usar isso como indicador de negócio, aí sim a gente consegue ter. Agora, se não consegue nem ter dados, aí esquece. Aí a gente vai ser uma área de achismo, a gente só acha que deu resultado, mas na verdade não sabe quantos, tá? Então, quem tem uma universidade corporativa digital sabe. As plataformas de capacitação possuem dados relevantes, só que é difícil analisar os indicadores. Tá? Eu conheço áreas de treinamento e desenvolvimento que passa 2, 3, 4 meses sem entrar na parte de análise de resultados para tirar relatório. Aí eu não entendo por que eles têm uma universidade corporativa? Porque eles não analisam resultados, né? É um ambiente proforme ali, tá ali só para dizer que tem, tá ali porque dizem que tem que ter, mas caramba, e as análises que o time de treinamento e desenvolvimento faz em cima de tudo isso, né? A gente não faz? Então, assim, eu estou trazendo essas provocações para vocês, porque se você é uma pessoa de treinamento e desenvolvimento que toda hora reclama que não está sendo valorizado, que o pessoal não vê o resultado do seu trabalho, mas você não tinha nem relatórios para analisar resultado de ações de treinamento e desenvolvimento, para mostrar para a empresa que as coisas estão mudando, fica bem complicado. Então, pessoal, tem que ser mantra nosso, a gente tem que ser especialista em analisar resultado de ações de treinamento, porque senão, vocês fizeram um treinamento para a equipe de vendas começou a vender mais, o diretor de vendas vai bater no peito e vai falar, eu fiz os meus caras performarem mais. E vocês vão falar, não, foi aquele treinamento que a gente criou para melhorar discurso de venda, para quebrar a objeção, é isso que está também ajudando. Aí o diretor fala, não.
Eu capacitei meu time aqui, meu time está gerando mais resultado. Então, gente, não deixem outras áreas tomarem os louros da ação de treinamento. E elas só vão conseguir fazer isso se vocês conseguirem ter indicadores e cruzarem eles. Tá fazendo sentido, não? Sim ou sim? Tá, né? Ah, beleza, gente, beleza. Sou muito chato, eu bato toda hora nisso e vou continuar batendo para sempre, porque eu acho que a nossa área de TD, ela não é valorizada, sabe? A gente tem muito a ser valorizado. Vamos lá. Mas, né, agora a gente tem o quê? A gente tem com quem contar, tá? Deixa eu pegar o playzinho aqui. Vou até deixar esse vídeo rodando, né? Ó, quando eu percebo que a IA tomou meu emprego, né? Eu fiz esse vídeo bobinho, né, de propósito para provocar você, assim, gente, a nossa área de TD tem que ser especialista em IA. Tem que ser especialista em IA. Porque a gente é um time enxuto, a gente é um time desidratado e a gente tem que fazer mais com menos, tá? A IA nos ajuda a ter essa velocidade. Então, por favor, gente, não tenham medo de usar as ferramentas de IA, elas são importantíssimas. Então, nós vamos quebrar esse webinar em 3 momentos, tá? Eu vou mostrar para vocês análise simples, como essas viagens generativas podem analisar dados brutos para acelerar a análise de resultados. E para essa parte aqui de análise simples, eu estou usando muito o ChatGPT, tá? Que é uma ferramenta básica, eu acho que a maioria do pessoal já usa hoje, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos, tá? Depois eu vou entrar na parte complexa, como é que a gente cria skills e agentes para realizar análises complexas e cruzamento de dados. Vai estar assim, tá, Ana? Eu até me perguntei, gente, assim, eu estava falando com o meu time de marketing aqui, né? Olha, se não vier, no mínimo 80 pessoas, a gente vai fazer a live comprometido, mas a gente não vai gravar no YouTube e a gente vai refazer essa live depois com um público maior, porque ela é muito relevante e é véspera de feriado, eu acho que não vai entrar ninguém, né? Mas entrou bastante gente, a gente vai gravar sim, a gente vai colocar no YouTube para vocês, mas estou bem inclinado a fazer mais uma live de novo, né? E aí trazendo mais conteúdo para vocês, tá? Se vocês gostarem dessa aqui, provavelmente vai ter uma V2 daqui a um mês, com mais conteúdo ainda, né? E aí eu espero que vocês continuem participando, tá? Então, assim, análises complexas e depois um momento de bate-papo entre a gente, tá bom? Então, eu vou passar para você. Ah, cara, eu vou dar um presente para vocês. Deixa eu dar um extra aqui, ó. Eu vou primeiro mostrar o vídeo, depois eu falo do presente, tá? Esse vídeo aqui é o seguinte. Eu, utilizando um prompt que eu sempre utilizo nas minhas ações de IA generativa, tá? É um prompt pronto, então eu vou até explicar para vocês com calma, né? Eu tenho um prompt pronto, que eu copio e colo sempre que eu vou usar o ChatGPT. Esse prompt me ajuda a criar o melhor prompt de ChatGPT possível, tá? Aí eu vou colar aí para vocês aqui no chat, para vocês utilizarem com vocês também, tá? Então eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, ó. Deixa eu dar um play. E vou botar em tela cheia, que eu acho que é melhor, né? Ó, então o que se faz? Deixa eu botar o vídeo no começo. Eu colo esse prompt que eu vou passar para vocês, eu copio o prompt do meu repositório, eu vou no ChatGPT, eu colo esse prompt, copio e colo, tá? E aí ele vai ficar pronto para criar o melhor prompt que depois vou usar, tá? Ó, qual tema específico você quer criar o prompt? E aí eu começo a escrever, tá? Ó, eu estou passando isso para vocês porque eu uso ele muito, tá? Então, botei, cria um especialista em analisar resultados da minha Universidade de Computativo Digital. Esse especialista vai reusar arquivos e disponibilizar para me tirar análises consolidadas, além de permitir que eu faça perguntas para ele, tá? E eu colo isso aí, e aí esse prompt analisa isso, ele cria o prompt para você, tá? Ó, a gente já está criando todo o prompt. E aí ele te faz 3 perguntas. Você responde as 3 perguntas, e vai botar um pouquinho mais para frente, ali você responde, ó, ele vai te criticar o teu prompt, vai te fazer 3 perguntas, e você responde as 3 perguntas. E aí ele vai gerar outro prompt, e pode fazer mais 3 perguntas. Aí você responde, ele melhora o prompt e gera outro prompt. E ele fica fazendo isso até ele fala assim, cara, esse é o melhor prompt possível que eu poderia criar para você. Então aqui eu já estou respondendo as perguntas dele, ó. Tá? Deixa
Eu fiz em vídeo, gente, até pra gente ganhar tempo, pra não ficar mostrando, trocando de aba, essas coisas assim, tá? E aí ele vai girar, e vai girar, e vai girar. Então eu vou colocar esse prompt para vocês, deixa eu dar um S aqui. Quem tiver afim, né? Ó, vou dar de presente para todo mundo que eu uso demais esse prompt aqui. Eu vou lá no chat mesmo, tá? E a ideia é que você só copie e cola isso aqui. Cola, copia e cola. Deixa eu ver se ele passou tudo. Acho que passou, né? Top do objetivo. Deixa eu ver se ele copiou tudo. Copia e cola isso aí dentro do ChatGPT. E aí pede o prompt que você quiser. Ele critica o prompt, faz 3 perguntas, gera o prompt de novo. Aí você fazer isso até o prompt ficar bom. Depois você pega esse prompt e você usa ele em uma nova conversa. E ele vai gerar para você o melhor prompt possível. Então, eu uso muito essa ferramenta, e essa foi uma das ferramentas que eu usei nas IAs gerativas, especialmente no ChatGPT, para conseguir criar tudo que eu vou criar, mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui. Tá. Então, eu fiz isso aqui para criar um prompt especialista em analisar resultados de universidade corporativa no ChatGPT. Tá? E aí, depois, eu joguei esse prompt no ChatGPT, né, que eu gerei daquela primeira interação. Eu copiei e colei aqui, tá? E aí, gente, ele vai analisar os meus relatórios de análise de universidade corporativa. Aí eu coloco os relatórios de análise da minha universidade corporativa e ele vai começar a criticar esses caras e trazer resultados para vocês, tá? Ó, mas aí depende, aí uma coisa que é importante aqui, né? O relatório bruto que vocês vão colocar de análise, quanto menos colunas ele tiver, menos informações, pior vai ser o resultado, tá? Mas olha só que legal. O que ele trouxe aqui? Deixa eu dar uma pausa, né? O ambiente tem 40 mil matrículas, com 26 mil finalizadas, representa tantos por cento de conclusão geral. Aí já fala, né? O maior problema é baixa conclusão, o gargalo está concentrado em matrículas expiradas, ele fala as quais. Ele traz quais são os cursos, quais são as evidências das colunas dos cursos mais críticos para vocês, tá? Então, olha só, eu peguei um relatório bruto de uma universidade corporativa, joguei ele com aquele prompt e ele gerou todas as análises para mim, tá? Quantidade de matrículas por período, por mês, análise dos cursos, ó, tá? Todos os cursos matriculados, usuários, conclusão, cursos com menor conclusão relevantes, análise de trilhas. Gente, fez tudo para a gente, tá? A gente levou um trabalhão para fazer isso aí. Análise dos usuários, os usuários com maior engajamento, que aí são usuários que vale a pena conversar para entender por que eles fazem tanto, se eles estão gostando da universidade corporativa ou não, quais são os resultados que eles estão tendo em fazer os cursos e aplicar. Aqui, ó, os usuários com maior volume de cursos, os usuários menos engajados. Vocês podem ter tudo isso até mesmo para fazer entrevista com as pessoas, sabe? De tentar entender por que você está fazendo, por que você não está fazendo, o que está ruim, entendeu? Então, olha só que simples, gente. Eu fui lá, criei um prompt de ChatGPT de especialista em educação corporativa, que analisa relatórios brutos e me traz os resultados. Joguei o meu arquivo com esse cara no GPT e ele gerou tudo isso para você. Tá? E ainda eu posso fazer qualquer pergunta em cima daqueles dados e ele vai me trazer a resposta. Tá? Gostaram, gente? Fez sentido ou não? Muito. Legal. Armando, em que sentido, Armando? Eu não entendi. Explica um pouquinho melhor. Opa, boa tarde, pessoal. Opa, não, é porque subir, né, conteúdos, né, se tiverem dados sensíveis para essas LLMs, né, sempre um risco, né? Sim. Então, Sim. mas nesse aspecto... Aí tem que comprar, né? Tem que ter uma IA gerativa que você faça a compra, a aquisição, né? Tem que entender bem ela, né? Se os dados são compartilhados ou não, sabe? Mas eu concordo contigo, tá? Tem que saber usar bem, tá? Deixa eu ir um pouquinho mais para frente aqui. Tá.
Deixa eu ver, análise simples, pronto, tá, esse aqui já passei. Agora aqui, tá? Aí aqui a brincadeira funciona, Evelyn. E depois, gente, se vocês quiserem o prompt que eu criei, tá? Para o chat GPT, para fazer análise de relatório, vocês me falam e eu libero para vocês, sem problema nenhum, tá? Pra vocês terem uma base, né? Ah, a gente quer usar esse prompt que ele fez. E me mandem um e-mail ali, né? Gustavo@Kips, ou me chame no LinkedIn, depois deixar meu WhatsApp também. Então, gente, só me chamar aqui. Mas eu acho que participar da live, né, pessoal? A gente vai disponibilizar o material para todo mundo lá, e aí vocês conseguem baixar todo esse material. Pode ser, pessoal? Pode ser? Então tá. Então a gente vai disponibilizar esse prompt aí. Lembrando, né, esse prompt de análise, ele é muito pautado na estrutura da universidade corporativa onde os dados são gerados, tá? Que bom, professor Juliano. Exato. Agora, mas assim, gente, se vocês estão gostando, agora vocês vão gostar bem mais, tá? Que acho que agora é a cereja do bolo do negócio, tá? O que eu mostrei para vocês foi uma análise simples de um relatório bruto gerado com ChatGPT, no prompt ChatGPT, tá? Agora, olha só que legal. Usando aquele mesmo prompt que eu colei para vocês, eu criei o melhor especialista em dados de treinamento possível, tá? Eu fiz ele aprender com toda a estrutura dos relatórios da minha universidade corporativa para ele entender a estrutura de dados, tá? Então, além de ficar ensinando ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que analisar, eu gerei todos os dados da minha universidade corporativa, joguei para ele e falei, cara, já aprende como é que é essa estrutura de dados no meu ambiente de educação. Então, eu já fiz isso para ele entender bem como é que estão as informações do meu ambiente, tá? E aí, depois, eu criei um agente na Manus para ficar disponível para fazer qualquer análise para mim da minha universidade corporativa digital, com base em todas as informações da minha universidade corporativa, tá? Não de um curso só. Então, ele vai cruzar usuário com cursos realizados, com trilhas realizadas, com avaliação de aprendizagem, com avaliação de reação, e ele vai começar a cruzar tudo isso para trazer insights para a gente, tá? Então, assim, pessoal, isso aqui é o suprassumo do negócio, tá? É você, de forma simples, de forma rápida, conseguir fazer uma análise completa da tua universidade corporativa digital, criando o melhor especialista em treinamento e desenvolvimento, que vai analisar toda a estrutura de relatórios de dados do teu ambiente, e esse cara vai estar pronto para te responder o que você quiser. Tá bom? Estão animados? Não? Gustavo, queria fazer uma Ficou muito pergunta. longo. Pode falar. Nesse caso, tu tirou os relatórios, eu imagino que são, tipo, vários relatórios, né? E aí tu consolidou tudo num anexo só, porque tem IAs as IAs que não são... Eu joguei todos lá. Que algumas têm limitação, pode subir 3, 4 só arquivo para análise, porque eu imagino que tu tenha as versões pagas e tal. Nas pagas, sim, tem que ter. Para esse nível aqui tem que ter, tá, Débora? Porque o negócio é bruto, tá? Tá. Para você ter uma ideia, ele ficou 25 minutos processando todos os arquivos para depois falar assim, ó, sobre o que tu quer perguntar. Entendi. Então o negócio é bruto aqui, né? Tá. Uhum. E assim, gente, ó, eu estou fazendo aqui um cohort de 1 ano de universidade corporativa com 40 mil matrículas, uma pancada de usuário, é um negócio bem complexo, tá? Tá bom? Mas vamos lá. É isso aí. Mesma pegada, tá, Elson? A gente, Gemini, qualquer outra IA nesse sentido vai fazer muito sentido, tá? Então, olha só, o que eu fiz? Eu criei primeiro, né, um prompt onde eu criei um especialista em dados, que vai ser um agente, conhecedor da área de T&D e da metodologia, então eu ainda treinei esse agente com metodologia de treinamento de desenvolvimento, tá? E o foco dele é só analisar resultados. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo aqui, para vocês analisarem. Bom. Então, esse aqui eu estou mostrando para vocês na Manus como é que eu crio o agente, tá? Então, eu criei o agente com aquele prompt que eu passei para vocês, coloquei os relatórios todos lá, ele aprendeu, e aí ele gerou o prompt do meu especialista. Agora eu vou criar esse cara na Manus para ele poder me ajudar a fazer as coisas, tá?
Então, ó, cria um agente especialista em analisar dados conforme as instruções de anexo. E aí, as instruções foi aquelas que eu mostrei para vocês. Eu fui, colei aquele prompt do ChatGPT, montei ele, joguei os arquivos todos para ele aprender a estrutura e ele criou o prompt para mim. Se vocês quiserem, eu também mando esse arquivo para vocês, tá? Que é o especialista em análise de dados para criar um agente em qualquer ferramenta, né, tipo Manus, Cloud e por aí vai, tá? Só que é o que eu mais gosto. É o que eu mais estou acostumado a usar, né? Mas eu estou usando bastante Cloud, tá? E eu estou apaixonado por Cloud. Então, olha só que legal, gente. Ele vai ler o documento para criar esse agente especialista em analisar resultados da minha universidade corporativa e ele já vai entender toda a estrutura de dados da minha universidade corporativa antes, tá? Então, deixa eu ir. Acho que demora um pouquinho aqui. Não é rapidinho. E aí, depois desse agente criado, gente, aí é brincar. Aí a gente vai brincar com os dados, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, as possibilidades. E é muito, muito, muito louco, tá? Então, deixa ele tá criando a gente agora na Manus. E aí, depois que ele criar com a gente, ele fala assim, Gustavo, eu estou pronto sobre o que você quer que eu analise, né? Deixa eu passar rápido até para a gente não perder muito tempo. Ó. Aí ele já criou, tá? Então, assim, ó, criei um agente sênior de Learning Analytics especializado em análise de dados da Universidade Corporativa Digital. O que ele faz? Analisa múltiplos relatórios, cruza os dados, gera diagnósticos confiáveis e produz 5 tipos de saída. Um relatório analítico em PDF, uma planilha consolidada tratada, um resumo executivo para a liderança, um diagnóstico detalhado e um score analítico, tá? Ó, então, ele está pronto para te ajudar, tá? É verdade, Elson. Isso aí eu também concordo contigo. Por isso que é um dos motivos da escolha, tá? E olha só, trabalha com 15 relatórios suportados, tá? Então, eu botei todos os relatórios que a Universidade Corporativa gera e aprendeu com todos. E assim, ó, eu estou pronto agora para gerar minha universidade corporativa, tá? Para fazer as análises. Deixa eu ver. Agora é a hora da verdade, gente. Estão preparados? Meu? Que horas tem? Deixa eu ver aqui. Ó. Olha só, que loucura. Agora esse agente está pronto para mim, tá? Então eu vou lá e eu falo assim, olha, vou te repassar todas as análises e relatórios da minha universidade corporativa, e eu tirei de um ano isso, tá? Eu tirei de um ano isso. Então, eu já parti todos os relatórios, né, filtrados por período de um ano, se eu não me engano, acho que foi, ou a partir do início do ano passado até hoje, tá? Ó, então, vou passar todas as análises e relatórios brutos da minha universidade corporativa e aguarde as minhas instruções, tá? Ó, para analisar os dados. E aí, eu vou subir todos os meus arquivos, tá? Todos os arquivos que eu tirei de relatório da minha universidade corporativa, eu subo. Vamos lá. Ó. Seleciono tudo, subo. Por isso, Débora, que eu acho que vai ter que ser uma versão mais paga, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque é bastante processamento, cara. Não é uma brincadeira aqui, não, tá? Ele penou, mas saiu um resultado muito legal. Então, ele tá, né? Estou subindo todos os relatórios ali, e agora esse agente vai analisar os relatórios com base naquele prompt. Então, cara, ele é um especialista em fazer isso, e ele é um especialista em cruzar dados de planilha e analisar resultados. E ele conhece a estrutura da minha universidade corporativa. Tá? E aí, depois é só botar para trabalhar. Deixa o bicho trabalhar. Né? E aí, ele vai começar a brincar. Deixa eu passar um pouco mais para frente, até porque eu acho que demora um pouquinho. Ó, perfeito, recebi todos os 15 altas brutos da sua universidade corporativa. E ó, não, já até gerou. Ó, o agente está 100% preparado para começar a sua análise. Né? E aí, o que você quer analisar? O que você quer, qual período, qual conclusão, quais dados, quais escopos, qual filtro?
Então, eu criei esse agente já com essas perguntas, tá? Para que vocês possam responder elas e ele melhorar essas análises, tá? Mas eu, nesse caso aqui, cara, até ignorei, né? E já botei, cara, gostaria que você analisasse os cursos realizados em 2026. Ah, é verdade, eu fiz só de janeiro até hoje, tá? Para me trazer quais tiveram mais engajamento e... Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão gostando? Então? Ah, que bom, pessoal. Que bom. Ó, e olha só, vocês quais tiveram mais engajamento e finalização pelos usuários. Aí a Manusa agora já sabe tudo, ela já tem tudo lá. Ela já tem um cara que é especialista em fazer essa análise e cruzar os dados, tá? E aí, ele vai começar. Ó. Cara, antes de eu continuar, me fala, o que você quer? Você quer analisar tudo ano? Qual é o escopo de usuários? O que é os sinalizados para vocês? Quais as suas métricas de engajamento? Então, né, você vai respondendo as perguntas dele e aí sim ele vai fazer a mágica para vocês, tá? Ah, eu quero de janeiro até, acho que até final de abril eu coloquei, se eu não me engano, né? Que a gente está no final de abril desse ano. Se eu faço Severino, podemos conversar, posso ver que podemos combinar assim, tá? Até passar para vocês, tá, pessoal? A minha ideia aqui é que a gente faça daqui a pouco uma semanada de T&D com IA, tá? Vai ser uma semanada de 2, 3, 4 lives na mesma semana para a gente botar a mão na massa, assim, tá? Vocês acham que faz sentido? Não. Se fizer sentido, a gente pensa realmente em criar, tá? E aí a gente vai fazer de tudo, assim, cara. Vai ser desde criação desde LNT com IA até ROI de T&D com IA, tá? Vai ser meio louco. Então, se fizer sentido, por favor, me fala. E aqui, ó, aqui eu estou respondendo, tá vendo? Ó, resposta 3, definição de finalização. Cara, você quer concluídos ou realizados ou todos? Ambos, né? Métricas de engajamento, você divide todos os indicadores, que é taxa de adesão, tempo médio, desempenho, taxa de atração, todos acima, tá? Vai, André, vai. Filtros ali organizacionais, né? Apenas cursos de uma diretoria, alguns cursos específicos. Cara, eu vou ter, né? Ah, tá. Daí eu já parei até de responder. Eu quero sair em formato PDF e Excel. Ah, não, PDF apenas eu botei. E olha só que loucura, tá? Ele vai analisar todas aquelas informações, tem um cara especialista para isso. Já te respondo, tá, Regis? E aí, ele já conclui a análise e agora ele começa a girar os PDFs executivos. Tá? Eu acho que demora um pouquinho para gerar, mas ele gera tudo. E o resultado é absurdo, gente. Absurdo. Eu acho que um grupo de análise de treinamento aí, focado uma semana, vai conseguir tirar mais ou menos o que ele fez agora, rapidinho, para vocês, tá? Ó, então, ele já gerou o relatório. Deixa eu ver em que ponto está o vídeo aqui. Ó, ele gerou o relatório para você. Ó, cursos com melhor engajamento, redes sociais e marca empreendedora, webséries, né? Aí ele já trouxe para vocês ali, né? Indicadores de qualidade. Aí já começou a trazer tudo isso para você dos principais insights dele, tá? Taxa alta de adesão, estão engajados, o NPS é 6,96, a taxa de acerto do quiz é 47,45. Sabe aqueles indicadores que é difícil vocês tirarem, às vezes, para fazer uma apresentação? Cara, vocês conseguem fazer tudo aqui? Ó, olha só, tá? E aí ele traz um relatório pronto disso. Ó. Principais indicadores, total de cursos analisados, total de matrículas, tempo médio de adesão, taxa média de aprovação, desempenho médio, NPS, taxa média de aceite de quizzes, top 10 cursos com maior engajamento, com melhor engajamento, tá? Análise, gente, ele faz um compilado muito legal, tá? Uma análise muito boa mesmo, com base em todos os indicadores da Universidade Corporativa de vocês. Gostaram? É meio assustador, tá?
É meio assustador, é meio assustador. E aí, agora, como ele conhece tudo de tudo, aí tu pode fazer perguntas sobre qualquer coisa. Tipo, quais são os cursos menos realizados em 2026? Agora ele está com tudo na memória. Ele está pronto para te responder. Né? E quais são os cursos, eu acho que... não. Com a pior avaliação de reação. Tá? Ele está tudo ali, está pronto para te responder. Pergunta que você quiser, ele te responde. Tá? Ó, aí ele vai analisar e vai te responder. Ó, vou analisar os cursos menos realizados e aqueles com a pior avaliação de reação dos usuários. Deixe-me processar esses dados. Tá? É meio assustador, né? Coisas que a gente levava mal tempo para conseguir gerar análise, agora a gente pergunta, cara. É isso que eu quero dizer para vocês, sabe? É nesse nível que a gente está chegando. Tá? Ó, gerou para você. Ó. E ele já fala até o que tem que fazer, tá? Ó. Ó. Vou trazer ali para mostrar para vocês, tá? Análise completa cursos menos realizados, análise de 20 cursos menos realizados, com a pior avaliação. Ó. Aí, então, os cursos, as matrículas, a taxa de adesão, taxa de conclusão. Então, já trouxe aí os menos realizados, então deve ter alguma coisa errada com esse curso, né? Curso com pior avaliação de reação, ele já traz o curso com a pior avaliação de reação para você ver por que está tão ruim aquele curso. E aí ele faz recomendações estratégicas para o time de T&D de como a gente consegue mudar esse cenário. Gente, é uma pancada gigante, tá? E aí já depois um relatório em formato executivo para vocês também dessas informações. Tá, ó. Cursos menos realizados em 2026, faz todos os indicadores ali para vocês. Né? Com pior avaliação de reação, e, gente, por aí vai. É uma maluquice. Coisas que a gente levaria semanas para analisar, a gente consegue analisar em 30 minutos, 40 minutos, a gente tem todas as análises prontas pra gente, tá? Estão gostando, pessoal? Tá fazendo sentido? Falei para vocês que valia sentido ter aguentado esse final de véspera de feriado aí, porque aí que eu falo, né? Tem muita gente reclamando da IA, eu não, cara. Cara, obrigado, IA, as minhas preces foram ouvidas, cara. Caramba, né? Porque é um absurdo o que ela consegue processar, né? Boa, Gisele. Eu peguei na unha, tá, Gi? Eu fui na unha, alguns dos resultados, entrei no Analytics, entrei na base de dados e chequei e tá batendo. Tá? Porque quando você cria aquele prompt de especialista em T&D para fazer análise desses arquivos, você já fala para ele assim, cara, tu é obrigado a analisar só os resultados dos arquivos que eu estou te passando. Então você delimita o escopo bem, cara. Eu vou passar esse prompt do agente aí, especialista, se vocês quiserem também, eu vou botar lá, tá? Nos arquivos entregues no final, tá bom? É meio louco, tá? É meio assim, parece que é bom demais para facilidades, entendeu, Gi? Uma coisa que a gente sempre quis e a gente nunca teve, e a gente consegue ter agora arrastando arquivo e fazendo perguntas, né? Mas funciona, tá? Funciona, tá? Sem medo de ser feliz, cara. Sem medo de ser feliz, que funciona demais, né? Aí eu quero mostrar pra você isso aqui, ó. Quer falar, Wilson? Pode falar. Só rapidinho, boa tarde, gente. Legal, como você está falando, né? Eu faço pesquisas, né, justamente com diferentes prompts, né? Nas outras IAs, né? Então, você pode pegar uma base simples, né, que você queira fazer análise, uma mesma base, né? Mesmo que seja anonimizada com os dados que você precisa, e depois você repassa nas outras IAs, né, para você verificar, né, se o seu protocolo, se o tipo de análise está coerente, né? Então traz resultados bem interessantes, né? Que aí você vai direcionando para aquilo que você vai afinando, né? O fine tuning, né? Você vai afinando justamente para conseguir chegar
ao tipo de análise que você precisa. Né? O único cuidado sempre, né, é que a gente não pode só colocar os dados lá e achar que ela vai trazer tudo, né? Então, realmente, você tem que conferir. Por isso que, normalmente, a gente começa com dados ou bases pequenas, valida, e aí a gente vai seguindo. E aí, mas com a mão na roda. A gente vai criando confiança, né, cara, de fazer as coisas. Eu acho que essa é a Sim, verdade. sim. E olha assim, eu só tenho afinidade com a área de TI, eu sou psicólogo, né, organizacional, e é muito legal, porque a gente consegue fazer muitas coisas, né, que muitas vezes você não tem as ferramentas certas ou um sistema específico, mas isso ajuda demais. É verdade, cara. E aí eu quero mostrar para vocês agora, né, essa aqui é a plataforma de análise de resultados da Keeps. Tá? Então, né, vou mostrar para vocês como é que a gente hoje, dentro de casa, para os nossos clientes, está conseguindo fazer isso já de forma bem natural, tá? Isso aqui é o Analytics, onde, né, o cliente analisa os resultados de dados da área de educação corporativa dele, né? E aí ele consegue chegar e falar, cara, me puxa um relatório de lista de matrículas de curso, onde a data da matrícula é maior que, e aí você bota aí, vamos tirar de 2024 para frente, tá? E aí você pede para gerar o relatório, ele gera o relatório para você, né? E, gente, isso que já acontece hoje aqui na Keeps, né? Na solução de educação da Keeps, mas vai ser comum para todo mundo daqui para frente, assim, não vejo escapar disso, tá? E aí ele gera o relatório para você, e aí você conversa com o relatório. Né? Isso hoje, né, os clientes da Keeps já utilizam isso. Né? Ah, como é que eu posso te ajudar com esse relatório? E aí você faz perguntas. Quantas pessoas realizaram treinamento naquele relatório que eu baixei? Aí ele analisa o relatório e te responde. Então, eu estou trazendo isso, né, porque as plataformas de capacitação já estão trazendo algumas, né, a Keeps faz isso, né, já traz nativamente questões de IA, mas o foco do webinar aqui é mostrar para vocês que vocês já conseguem fazer isso com as ferramentas que estão disponíveis no mercado, entendeu? Então, eu trazer o ChatGPT, eu trazer a Manus, para exercitar vocês a agnóstico de plataforma de capacitação, conseguir analisar resultados rápidos com essas IAs generativas, tá? Aí aqui eu perguntei, quais são as 10 pessoas que mais realizaram treinamentos? Me gere uma tabela com o nome da pessoa, quantidade de cursos, né? E por aí vai. E ele vai lá, ele analisa, ó, gente, ó, e ele gera para vocês, que são as pessoas que mais fizeram treinamento, aquela base que você baixou, então assim, gente, é maluquice, né? É maluquice, tá? Tirando o ESC aqui. Tá. Já estamos acabando, tá? E quem quiser conhecer mais um pouquinho da solução de educação, tá aí meu WhatsApp, me chama, quer conhecer, eu converso com todo mundo, tá? Estou super disponível para vocês mesmo, para poder ajudar no que precisar. E aí, lembrando, né, lancei recentemente um livro que é sobre treinamento e desenvolvimento, só focado nisso. Tem a Manus aqui dentro, explica ele, faz total sentido quem tiver a fim de conhecer um pouquinho mais de ferramentas de APA-TD e trabalha o processo todo de treinamento e desenvolvimento, tá, gente? Então, fica aí uma dica minha para vocês aí, para um feriado, eu acho muito, muito legal. E agora, né, graças a Deus, terei, faltar 3 minutos, eu ia deixar 20 minutos, mas eu não consegui, tá? É muito assunto. A gente fazer um bate-papo mesmo, né, porque a gente tem direito a descanso também, o feriado está chegando. Mas eu queria saber, Regis, ele dá umas dicas, assim, ele dá uma pincelada inicial, né? Mas, caramba, esse webinar aqui trouxe muito mais do que eu traria, tá? Só para ser bem sincero com você. Gostaram, pessoal? Pô, o pessoal ficou até o final mesmo, achei que não ia ter ninguém, cara. Gente, quem quiser falar alguma coisa, por favor, agora é hora de abrir o microfone para a gente conversar e trocar ideia, tá? Podem falar. Se não quiser falar nada, também não tem problema, né? Aí a gente termina a live aqui, faltando 2 minutinhos. Mas, gente, o que eu queria trazer para vocês a capacidade computacional desses agentes de IA, e a gente fizer direito, é absurda, tá? É absurda. Dá para fazer coisa pra caramba, análise pra caramba, dá para a gente fazer relatório personalizado com o layout da nossa empresa, a partir dos dados que ele gera. Gente,
aprendam, conheçam o Manus, Cloud, tem que conhecer, tá? Tem que conhecer e conhecer demais, tá bom? No próximo webinar, como eu também estou meio de saco cheio, toda hora tem ferramenta de ano nova surgindo e a gente está morrendo de medo de perder algo novo, tá? Vai. A gente vai mandar um e-mail para todo mundo que participou com todos os conteúdos, os documentos ali, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês vão receber sim, tá? Aí, só para fechar, o próximo webinar, a gente vai fazer um webinar legal, Judite. A gente vai fazer um webinar sobre aquele Fear of Missing Out, né? Então, assim, a gente tem um monte de ferramenta de IA, mas qual que eu uso para o meu processo de TD? Então, a gente está montando um processo bem legal, assim, desde o levantamento das necessidades de treinamento até o ROI de TD, só IA. Para cada etapa vai ter ferramenta de IA. E mostrar exemplos disso na prática para vocês como fazer. Faz sentido ou não? Faz? Porque eu não sei vocês, mas é tanta coisa de IA que eu não sei mais qual usar, né? E aí eu fico meio perdido. Então, eu quero tentar trazer isso mais, eu quero convergir, né? A gente diverge muito, tem muita coisa, eu quero convergir porque eu acho que faz sentido para o time, sabe? E a semana que você vai ter, ainda não tem, Eveline, mas que bom que gostou, olha, ainda não tem, Eveline, mas a gente está vendo, tá? Só que aí você tem que prometer que se a gente for criar esse negócio de uma semana, vocês vão estar presentes, né? Vocês não vão deixar na mão, né, cara? A gente vai fazer uma semana aí de IA em TD, 2 horas todo dia, vocês têm que participar daí, tá? Fechou, Douglas, fechou. Gente, era isso, né? Eu vou tirar deixa aqui minhas credenciais, tá? Vai estar disponível no YouTube, sim, o webinar. Passem para os seus amiguinhos, seus coleguinhas. Falem para eles que talvez a gente tenha uma V2 desse webinar aqui, trazendo mais coisa, porque eu acho que fez muito sentido. E espero que vocês tenham gostado. Trabalho pra caramba, mas esse trabalho para mim foi bom. Eu aprendi muito como automatizar todo o processo do meu time de TD aqui nas análises de resultado. E todo mundo que tem área de TD, gente, eu vou disseminar isso aqui porque ajuda demais. Ajuda demais.